Então vamos dar início à aula de hoje. Vamos falar sobre energia e potencial elétrico, certo? Vamos lá. O potencial elétrico, né, é uma grandeza bem interessante e importante nos estudos aqui de eletromagnetismo, porque ela está relacionada aí com a energia necessária para nós estar movimentando cargas, né, de um ponto A até um ponto B, por exemplo. Uma carga pontual Q0. E Alessandro Volta foi um físico italiano. Ele recebeu crédito aí por ter inventado a pilha voltaica, né? Então as primeiras pilhas voltaicas. Quem foi que inventou e recebeu o crédito foi o Alessandro Volta, tá? Um físico italiano. E ele provou também que a eletricidade poderia ser gerada quimicamente, né? Onde na época se acreditava que a energia elétrica, né, só pudesse ser gerada a eletricidade, né, por corpos vivos, né, por seres vivos, né. Então ele, a partir desse experimento aí da pilha fotovoltaica, né, desculpa, pilha voltaica, ele mostrou aí que é um efeito atômico, né, enfim, não um efeito particular aí dos seres vivos, certo? Então, a gente tem aí o sobrenome dele, né, Volta, né, na verdade se ele ficou Volt, né, 1 volt, 2 volts, 220 volts, proveniente aí em homenagem a esse físico italiano, tá? Então, o 220 volts que se tem na tomada, né, de corrente alternada, esse volts vem do sobrenome aí do Alessandro Volta, né, que recebeu homenagem aí pelas contribuições na área aí de pilhas voltaicas. Então, para nós conceituar o potencial elétrico, né, que é medido em volts ou joules por coulomb, que a gente vai ver mais para frente, a gente precisa falar sobre trabalho, tá? Dar o conceito aí de trabalho em um campo elétrico. Então, o trabalho realizado para mover um corpo de A para B, de A até B, é igual a um dW menos F de x, né? Ou seja, a força que vai ter que ser necessária multiplicado pelo deslocamento. Tá? Então, o trabalho ele é calculado por uma integral da força pelo deslocamento. E o sinal negativo indica que o trabalho é realizado por um agente externo. Então, quando eu tenho esse sinal negativo, é um agente externo que está realizando esse trabalho de movimentação aí, né? Um corpo de um ponto A para um ponto B. Tá? Essa aqui é a fórmula clássica aí, lá da Física 2, certo? Que a gente vai linkar um pouquinho aqui com a disciplina. Então a gente já logo entra em potencial elétrico. Né? O que vem a ser um potencial elétrico? Uma carga em um campo elétrico apresenta uma energia potencial em cada ponto do campo elétrico. Variação da energia potencial de um ponto inicial ao final é chamada de ΔU. Tá? Então, meu ΔU é essa variação de energia potencial. Então, aqui, né, primeiramente a gente evidencia, né, que qualquer carga que está submersa ou está dentro de uma região onde existe um campo elétrico, ela vai estar apresentando aí uma certa energia potencial. Né? Então, daqui a pouco, quanto mais distante ela está de uma fonte geradora de um campo elétrico, ela vai ter uma energia potencial menor. Quanto mais próxima que ela tiver, ela vai ter uma energia potencial maior. Seja uma energia potencial de atração ou de repulsão. Né? Vai ser cada vez mais intensa essa energia conforme essa carga está mais próxima da fonte geradora. E o meu potencial, então, é essa energia potencial, né? Essa energia inicial menos a final,
dividido por unidade de carga, certo? Então, quando eu divido por unidade de carga, eu tenho o meu potencial elétrico. É uma grandeza que relaciona energia com cargas elétricas, né? Então, eu tenho o meu trabalho, né? Que é o meu trabalho? O W, no caso, é o trabalho que um agente externo deve realizar para trazer a carga de prova, certo? Essa carga de prova Q0, positiva ou negativa, do infinito até um ponto considerado, tá? Então aqui a gente vai relacionar trabalho como sendo, né, o trabalho realizado por um agente externo de movimentar uma carga Q, uma carga de prova Q, do infinito até um certo ponto no espaço, tá? Esse vai ser o trabalho relacionado a essa partícula. Então, eu tenho um campo elétrico, eu vou ter ali, em algum espaço desse campo elétrico, uma carga de prova Q0. Então, essa carga de prova Q0, ela vai ter um trabalho relacionado. Esse trabalho, né, ele vem, né, a gente define esse trabalho através da ideia de se movimentar essa carga do infinito, tá? Ou seja, um ponto onde eu não tenho energia potencial, ou a minha energia potencial é praticamente zero, certo? Até esse ponto aí, próximo aí dessa região onde possui um campo elétrico. Então, a minha variação da energia potencial é esse trabalho, certo? E o meu potencial elétrico vai ser exatamente esse trabalho dividido por unidade de carga, certo? Ou a variação de energia potencial inicial menos a final, correto? E a minha diferença de potencial, né, o meu VI menos o meu VF, né, desculpa, o meu VF menos o meu VI, vai ser igual a essa variação de energia potencial, ou seja, eu tenho aqui, né, que a minha diferença de potencial, é a minha variação de energia potencial dividido por unidade de carga, ou seja, é meu trabalho dividido por Q, correto? Então, o meu trabalho por unidade de carga vai ser o meu potencial elétrico, né? E o meu trabalho aplicado, né? Trabalho realizado para movimentar uma carga, né? Trabalho aplicado é igual a Q vezes ΔV. E ΔV é a diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final, certo? Se a minha carga for positiva, o meu potencial vai ser positivo. Se a minha carga for negativa, o meu potencial vai ser negativo, tá? Então, meu potencial elétrico está diretamente relacionado pelo sinal da minha carga. Por quê? Porque ele divide, né, minha diferença de potencial elétrico, ela relaciona o meu trabalho pela carga. Então, se essa carga tem sinal negativo, obviamente a minha diferença de potencial elétrica vai ser negativa. Pode falar, Lucas. Ah, tá, da questão da gravação da aula. Não, eu já tô gravando aqui, tá? Tô gravando, não pelo Meet. Todas as aulas aí eu sempre tô gravando, tá? E tá sempre, conforme aí vocês podem ir acompanhando lá no Classroom, todas as aulas aí que eu tô ministrando, eu sempre gravo aí para vocês terem esse material aí à disposição para estudo, tá? Continuando aí. Tá, antes de entrar aqui em superfícies equipotenciais, eu queria deixar mais uma coisa clara, né? Que essa diferença de potencial é que, de fato, é necessária, né, para mim ter uma deslocamento de cargas, né? Então, se eu tenho um campo elétrico, certo? Eu tenho um campo elétrico. Aqui você tem um campo elétrico E.
Eu tenho uma carga aqui que é zero, né? Essa minha carga aqui é zero, ela vai estar sujeita a uma força, né? Uma vez que ela está dentro desse campo elétrico, correto? Dentro desse campo elétrico. Porém, se eu tenho, por exemplo, um condutor aqui, né, no caso, né? Certo? Um condutor aqui, onde eu tenho elétrons dentro, né, que são cargas, né? Tenho cargas aqui. Deixa eu só fechar aqui, pessoal, senão vai ficar toda hora aqui apitando. Se eu tenho aqui um fio aqui, né? Eu preciso ter uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, as duas extremidades aqui, né? Para que ocorra, de fato, aí uma força dentro dessas cargas no interior do meu material, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma fonte e vou estar conectando ela aqui nas minhas extremidades, tá? Então, uma fonte que eu conecto num fio, por exemplo, ela vai ter essa diferença de potencial, né, entre o ponto positivo e o ponto negativo. O meu ponto positivo, ele tem um potencial menor. E o meu ponto negativo, ele vai ter um potencial menor. Então, é essa diferença de potencial que faz com que essas cargas se locomovam dentro desse fio, né, dentro desse condutor. Tá? Então, aqui, vamos fazer um exemplo aqui mais prático aqui, né? Para vocês entenderem o que é uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão, ela tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Um polo positivo e um polo negativo. Né? O que é o polo positivo e o polo negativo? O polo positivo dela, né, é um ponto interno ali onde eu tenho um potencial elétrico menor. Por que menor? Porque ele está com falta de cargas elétricas, né? Uma vez que o que se locomove de fato são cargas negativas, certo? Então, se eu tenho cargas elétricas negativas se locomovendo, quer dizer que se aquele ponto está positivo, aquele ponto está com falta de elétrons, correto? Eu tenho falta de elétrons nesse ponto, então por isso que ele está positivo, né? Então, se eu conectar aqui um resistor, né, fechar um circuito, eu vou ter corrente aqui, né? Ou seja, eu vou ter circulação de cargas, né? Da onde para onde? Alguém saberia me responder? Pode repetir a pergunta, professor? Se eu tiver aqui uma fonte conectada num resistor, tá? Somente uma fonte de tensão, tá? Conectada num resistor. Qual vai ser o sentido da minha corrente aqui? Minha corrente que é originária dessa diferença de potencial, tá? A fonte, ela tem uma diferença de potencial, tá? Ela tem uma variação de potencial entre o ponto positivo e o ponto negativo, tá? E se eu tenho essa diferença de potencial, eu tenho cargas elétricas envolvidas né, submersas nessa diferença de potencial, eu vou ter um trabalho, né? Vou ter aqui, né, um trabalho relacionado à movimentação dessas cargas de um ponto até o outro, correto? Então, se eu vou ter esse trabalho relacionado à movimentação dessas cargas de um ponto até o outro, a minha pergunta é: da onde que vai sair dessas cargas e para onde que elas vão? Qual é o sentido da movimentação dessas cargas, tá? Que também são, né, esse movimento é chamado de corrente elétrica, correto? Cargas em movimento dentro de um fio condutor
formam uma corrente elétrica, né? Então, minha pergunta é, da onde para onde que vai ter essa corrente, né? Qual vai ser o sentido dessa corrente elétrica? O professor diz do negativo para o positivo, seria o sentido que vai os elétrons? É isso? Isso, é isso que eu queria saber. Se vai ser do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Eu não tenho certeza, mas na solda, por exemplo, o sentido quando tu vai fazer uma solda é do negativo para o positivo, né? Sim, sim, sim. Eu vou tirar aqui o fone, que acho que dá para gravar também as perguntas de vocês, né? Enfim. O sentido real aqui vai ser sempre do negativo pro positivo. Por quê? Porque eu tenho um potencial maior, né? Ou seja, eu tenho um acúmulo de cargas elétricas negativas no polo negativo da bateria. Então, o polo negativo da bateria é o polo onde eu tenho acúmulo de cargas. E o polo positivo é o polo onde eu tenho falta de cargas. Por isso, né? Exatamente por esse motivo que ele está positivo. Então, o meu sentido real da corrente vai ser do menos para o mais. Correto? Menos para o mais. Por que eu vou ter essa corrente elétrica? Porque o sistema, né, vai procurar um equilíbrio, né, uma estabilidade de quantidade de cargas em cada extremidade. Certo? E na busca desse equilíbrio eu tenho aí essa corrente elétrica saindo do menos para o mais, tá? Convencionalmente falando, né, o sentido da corrente convencional é do mais para o menos, certo? Mas entendam que, né, o sentido real é do menos para o mais, ou seja, do polo negativo, né, que tem mais elétrons, para o polo que tem menos elétrons, certo? Então esse é o sentido real, né, uma vez que eu tenho uma diferença de potencial, tá? Então, o potencial elétrico está relacionado a trabalho, né? Está diretamente relacionado a trabalho. Qual o trabalho? O trabalho de deslocar uma partícula de um ponto A até um ponto B. Tá? E quando eu desloco essa partícula do infinito até uma região próxima de um campo elétrico, eu vou ter ali um trabalho relacionado. Correto? E sempre que eu tiver uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, e essa partícula, né, essa carga de prova está submetida a essa diferença de potencial, ela vai sempre existir uma força que vai mover essa partícula, que vai tender a mover essa carga desse potencial maior para um potencial menor. Certo? E aqui eu tenho superfícies equipotenciais. Superfícies em que o potencial é constante. Então aqui, né, seria um exemplo, né, do que nem todo o meu movimento de cargas, né, ou melhor, nem todo ponto do espaço onde essa partícula de prova está inserida, eu vou ter um potencial diferente. Tá? Então eu posso ter vários pontos no espaço, né, dentro de uma região onde existe um campo elétrico, onde essa partícula vai estar sobre o mesmo potencial elétrico, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma partícula que está se locomovendo desse ponto aqui para esse ponto, tá? E eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa partícula não vai mudar o potencial elétrico dela, correto? Assim como, né, eu vou ter uma partícula que se locomove de um ponto 2 aqui, do ponto A até o ponto B aqui, né, descrevendo essa trajetória aqui, onde ela acaba indo de um potencial V3 aqui, né, dessa superfície V3, passa pela superfície V4 e retorna, o meu trabalho aqui vai ser zero, tá? Por quê? Porque ela continua no mesmo potencial. Então, como a fórmula
para mim encontrar o meu potencial elétrico, ou a minha diferença de potencial elétrico está relacionada a trabalho, e o meu trabalho está relacionado a essa fórmula aqui, né? Então, eu fazendo essa integral, eu vou encontrar o meu trabalho. Encontrando o meu trabalho, eu sei qual que é a diferença de potencial entre aqueles dois pontos, correto? Mas, se eu percorrer uma integral do ponto A até o ponto B aqui, eu não vou ter trabalho. Meu trabalho vai ser igual a zero, porque eu saí de um potencial, entrei em outro, mas retornei para o mesmo potencial inicial. Ou seja, eu estou na mesma superfície, né? O ponto inicial e o ponto final estão na mesma superfície equipotencial. E sempre que eu fizer uma integração, seja qual for o meu movimento, né? Seja qual for a minha trajetória de percurso, se eu tiver que o meu ponto inicial e meu ponto final estiverem no mesmo potencial elétrico, o meu trabalho é igual a zero. Tá? Mais para frente a gente vai entender por quê. Mas já fiquem com isso, né, essa ideia na cabeça. Sempre que eu tiver uma superfície equipotencial, todo movimento dentro dessa superfície ou movimentos de entrada e saída dessa superfície vão resultar em trabalho igual a zero. Então aqui eu tenho superfícies equipotenciais planas, né? Então aqui eu tenho várias superfícies equipotenciais. Aqui o meu campo elétrico, né? Ele está aqui horizontal, né? E nessa ilustração foi, né, separado em várias superfícies equipotenciais perpendiculares a esse campo. Então se eu tenho uma partícula Q0 em cima de uma superfície equipotencial, eu locomover ela desse ponto A até um ponto B, né? Se eu locomover ela, ou querer saber qual que é o trabalho relacionado para mim locomover essa partícula do ponto A até o ponto B, eu vou descobrir que esse trabalho é igual a zero. Tá? Da mesma maneira, quando eu tenho uma carga pontual, certo? Eu vou ter superfícies equipotenciais circulares, né? Então, nessa distância aqui, eu tenho o mesmo potencial elétrico. Certo? Então, dentro dessas superfícies equipotenciais aqui, eu locomovendo uma partícula daqui para cá, eu não tenho trabalho relacionado, tá? Só vou ter trabalho quando eu sair de uma superfície equipotencial e entrar em outra superfície. Quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico, eu tenho energia relacionada, eu tenho trabalho relacionado. Sempre quando eu tenho uma variação dessas superfícies, né, sempre quando eu tenho um deslocamento de uma partícula Q0, uma partícula carregada positivamente ou negativamente, de um ponto com maior potencial para um ponto de menor potencial, eu vou ter energia relacionada, eu vou ter trabalho relacionado. Tá? Certo? Aqui eu tenho então um dipolo de cargas, né? Um dipolo de cargas. Então, dentro de um dipolo de cargas, eu vou ter essa deformação dessas linhas equipotenciais, tá? Dessas superfícies equipotenciais, de acordo com a geometria, né? De acordo com a interação dessas duas cargas, tá? Quanto mais próximas estiverem essas cargas, maior vai ser essa deformação dessas linhas equipotenciais. Então vejam aí que essa linha de menos 30 volts, por exemplo, né, eu tenho em todo ao redor da minha carga negativa, né? Mas vejam que nessa posição aqui, essa linha está muito mais próxima da minha carga do que nessa posição aqui, tá? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a interação dessa carga negativa com a carga positiva, onde eu vou ter essa distorção, né?
deformação das linhas equipotenciais. Então, como é que eu posso calcular o potencial a partir do campo, né? Uma vez que eu conheço a fórmula que relaciona campo elétrico com força, né? Eu consigo saber aí qual que é o meu potencial elétrico quando eu realizo aí essa integral, né? Uma vez que a minha integral do meu trabalho é igual a f ds, né? Integrado de A até B. O meu f é QE, né? Então o meu Q é constante, eu boto ele para fora dessa integral. E eu faço a integração de A até B do meu campo elétrico vezes o meu ds, né? O que é o meu ds? Minha direção, né? Então esse ds, ele tem que ser na mesma direção ou contrária do meu campo elétrico, né? Porque eu vou estar fazendo aqui um produto escalar entre o meu vetor E, que é o meu campo elétrico, e o meu ds. Então, fazendo um produto escalar entre esses dois vetores, ou eu tenho eles em 180 graus, ou em 0 graus, né? Os dois na mesma direção, para que eu tenha aí um valor, um trabalho diferente de zero. Correto? E a minha diferença de potencial, o meu V, né? Que é o meu trabalho sobre carga, é igual ao meu U sobre Q, que é igual ao meu menos a integral de A até B e ds. Certo? O que é do meu VAB lá, né? O que é do meu... a minha diferença de potencial? A minha diferença de potencial é meu VF menos o meu VI, né? Dividido VF menos VI. Ou a minha variação do meu U. Né? A variação do meu U. Como é que eu calculo a minha variação do U? Né? Fazendo a integral de um ponto inicial até um ponto final. Né? Vou ter uma variação do meu potencial ali. Então, por isso, eu chego nessa fórmula aqui do meu potencial elétrico, sendo igual aí essa integral, meu VAB igual a menos EDS. Certo? Aqui eu vou ter, né, no caso, o meu VAB igual a U sobre Q. U sobre Q. Que é igual a integral de menos Q aqui, né? Então ele cortou os Q aqui, ele fica com a integral de menos EDS, de A até B, tá? Então como é que a gente pode mostrar, né, que o meu trabalho vai ser igual a zero? Então se eu tenho um ponto inicial aqui, né, e eu tenho um ponto final F, se eu fizer a integral desse caminho aqui, vai ser a mesma coisa que eu fizer a integral, né? Se eu partir desse mesmo ponto I, fizer isso aqui, ó, e parar no mesmo ponto, a minha integral vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque eu estou integrando o produto escalar entre esse campo elétrico e meus elementos ds, né? Ou seja, os meus elementos infinitesimais aqui dessa linha, né? Para cada elemento infinitesimal dessa linha, eu estou somando a contribuição, né, do meu V, né, do meu trabalho ali, que vai ser, né, igual à minha diferença de potencial. Como é que eu posso enxergar melhor isso aí, né? Imaginem que eu estou
que eu tô querendo saber qual que é o trabalho realizado para locomover um corpo de um ponto A até o ponto B, onde esse corpo está dentro de um rio, tá? Eu tenho um rio, imagine que isso aí é um rio descendo, tá? É um rio descendo. Então, percebam que se eu andar dessa margem do rio até essa margem do rio, até a margem B, eu não vou ter uma força, né? Eu não vou ter que exercer uma força extra para me locomover de uma margem até a outra, certo? Eu não vou ter. Eu não vou ter que exercer uma força extra para me locomover do ponto A até o ponto B. Mas se eu me movimentar dentro do rio do ponto A até o ponto B, né? Onde eu estou indo contra o sentido do rio, o sentido da água, né? Eu vou ter uma força, né? Vou sentir essa força, né? Tentando me empurrar, correto? Então, eu vou ter que exercer um trabalho para me locomover do ponto A até o ponto B, né? Um trabalho relacionado à interação do meu corpo com a água, que eu não teria se eu tivesse fora da água. Vocês tá dando para entender a analogia? Da mesma forma que se eu andar no sentido do rio, né, eu também vou ter um trabalho, só que agora não mais negativo, um trabalho positivo, tá? Uma vez que eu vou estar no sentido do rio, né? No sentido assim, no sentido da água, né? A água está descendo, então se eu agora, em vez de ir do ponto A, que eu coloquei embaixo, até o ponto B, que seria a parte de cima, eu fizer ao contrário, aqui, eu ir do ponto A até o ponto B, pensando que isso aqui é um rio, eu vou ver que vai ser fácil, né? Eu me locomover, inclusive nadar na direção da água, né? Na direção do rio é muito fácil, né? Muito fácil, por quê? Porque o trabalho realizado é positivo nesse caso. Porém, se eu quiser nadar do ponto A até o ponto B, percebo que eu não vou ter uma dificuldade de nadar nessa direção perpendicular aqui. Claro, obviamente, se eu começar a nadar aqui, né, eu vou parar aqui, né? Se eu for viajar, se eu for tentar atravessar esse rio, né, e essa correnteza for forte, obviamente eu não vou parar no mesmo ponto aqui, eu não vou descrever uma trajetória em linha reta do ponto A até o ponto B, tá? Eu vou descrever uma trajetória, né, meio que um S aqui, né? Meio que um S. Mas a força no sentido do meu movimento, eu não vou ter. Vai ser zero, tá? O trabalho que eu vou ter para me locomover do ponto A até o ponto B no sentido do meu movimento, que é ir da margem esquerda até a margem direita, vai ser zero. É isso que eu quero mostrar para vocês. Essa margem, esse trabalho, nesse caso, vai ser zero. Assim como a gente pode ver aqui também, ó. Eu tô aqui nesse exemplo aqui. Eu quero sair do ponto A aqui até o ponto B, tá? Vamos lá. Eu tô aqui num ponto A. Tá? Tô dentro de um campo elétrico, tá? Tô no ponto A aqui. E aqui é um ponto B. Aqui é o meu ponto B. Tá? Eu posso escolher vários caminhos aqui, né? Eu posso ir reto aqui, né? Como eu posso fazer isso aqui, né? Fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui e fazer isso aqui. O que eu tô querendo dizer para vocês é que o trabalho para me locomover desse ponto A até o ponto B nessa linha aqui, nessa linha 1, e o trabalho para me locomover do ponto A até o ponto B nessa linha 2 é zero. Desculpa, é o mesmo, a linha 2 aqui, né? Porque toda vez que o meu ds, né, que é o que eu fizer integral numa direção onde eu não tô, né, por exemplo, aqui para baixo, né, se eu fizer uma integral dessa primeira parte aqui, que eu tô com o meu ds para baixo, né, o meu ds tá para baixo e o meu campo tá para cá, né? O meu E tá para cá e o meu ds tá aqui para baixo, né? Então aqui eu tenho um ângulo
que eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, né? Entre o meu DS, que está para baixo, e o meu campo, que está para frente, né? Ou para a direita, no caso aqui. Então, o cosseno, essa contribuição, né? O cosseno desses dois vetores, cosseno de 90 vai ser igual a zero. Então, por isso que eu não vou ter trabalho relacionado a essas parcelas onde eu não vou de encontro a B. Certo? Onde eu não vou, onde os meus vetores não estão na mesma direção, né? Em 0 graus ou em 180 graus. Justamente porque essa integral que eu estou realizando é uma integral, né, de um produto escalar, tá? Então isso aqui, ó, que é o x da questão. Eu vou ter, para mim poder fazer esse produto vetorial aqui, né, eu vou ter que fazer o módulo de E vezes o módulo desse elemento ds multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois. Se esse ângulo for 90 graus, eu vou ter o meu trabalho igual a zero. Então, naquele exemplo ali, eu consigo mostrar para vocês, né, que toda vez que eu não vou em direção, ou eu escrevo uma trajetória maior, é indiferente, tá? Indiferentemente, porque essas parcelas aqui vão tudo ser canceladas, vão ser igual a zero, né? Todas essas parcelas aqui perpendiculares ao sentido do campo vão ser igual a zero. E mesmo que eu volte, vamos ver aqui. Mesmo que eu volte, vamos fazer um outro exemplo aqui. Mesmo que eu faça isso aqui, ó, venha daqui até aqui, venha, volte, tá? Passa isso aqui, ó. Mesmo que eu faça isso e pare nesse ponto aqui, vai ser a mesma coisa do que eu ir em linha reta aqui. Porque toda vez que eu for e voltar, vai ter um cancelamento também desses trabalhos, né? Então, o resultado final, né, o trabalho líquido final vai ser o mesmo do que eu ir numa linha reta. Tá? Então aqui eu tenho, né, que energia para levar até o infinito, né? Então meu V é igual a energia aí do ponto P até eu levar, né, eu fazendo essa integral aqui, né? EdL do ponto P até o infinito, eu tenho aí meu potencial elétrico, a minha diferença de potencial elétrico. Veja que é muito parecido com a fórmula ali da força, né? É muito semelhante aqui a fórmula da força. Potencial produzido por um grupo de cargas pontuais. Então, se eu tenho um grupo de cargas pontuais, qual vai ser o potencial total dessas cargas? Então, quanto mais cargas acumuladas eu tiver, né, o meu potencial elétrico vai ser maior. Então, quanto mais cargas eu tenho, maior vai ser o meu potencial produzido por essas cargas pontuais. Então, o 220, né, da tomada, ele fica alterando entre um potencial de mais 220 e um potencial de menos 220. O potencial de mais 220 e o potencial de menos 220. Essas variações de mais para menos, fazem com que a minha corrente fique alternada também, né? Uma hora as minhas cargas estão indo para um sentido, uma outra hora as minhas cargas estão indo para outro sentido. Tá? Então, a corrente também vai, né, a movimentação das cargas também vai acompanhar essa variação do meu potencial. Uma fonte CC, por exemplo, eu vou ter uma corrente contínua, né? Uma tensão CC vai me dar uma corrente contínua. Por quê? Porque o potencial elétrico entre os dois pontos é constante. Então, quando eu submeter cargas a diferenças de potenciais, elas vai exercer, né, esse campo vai exercer um trabalho sobre aquela carga que vai movimentar ela de um ponto A até um ponto B. E é exatamente esse trabalho que faz com que a gente tenha a corrente elétrica, né? Eu tenho um circuito aqui, eu tenho uma fonte, nada mais é que um dispositivo que existe uma diferença de potencial entre dois pontos, tá? E se eu conecto essa fonte em alguma coisa, né, num fio, num condutor, num resistor, né, em alguma coisa eu vou ter
circulação de corrente. Vocês ficaram alguma dúvida aí sobre isso, pessoal? Tem algum questionamento, alguma curiosidade que queriam me perguntar? É bastante assunto, professor, mas acho que depois, pegando, passando pro caderno, tentando entender um pouco melhor. Beleza. Então vamos seguir firme aí. Então, potencial induzido por cargas distribuídas. Então, eu posso estar calculando aí o meu potencial quando eu tenho uma distribuição de cargas lineares, superficial, né? Ou volumétrica, né? Eu vou ter aí essas variações. Muito parecido lá com o que a gente fez em os cálculos lá das cargas elétricas, do anel de cargas, né? Eu vou ter aqui também essas situações. Então, linhas de cargas com comprimento L, né? O que eu vou ter? Minhas cargas de Q igual a lambda dx, é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter que meu potencial elétrico vai ser 1 sobre 4 πε0 dq sobre R, tá? Energia potencial de um sistema de cargas. Então, é a energia para aproximar a carga Q2 na tensão gerada pela carga Q1. Então, qual que é a energia necessária, qual que é o trabalho realizado para mim movimentar a carga Q2 até a minha carga Q1? Meu V vai ser igual a 1 sobre 4 πε0, Q1 sobre R. Isso vai ser a minha diferença de potencial. E a minha energia, que é igual ao meu trabalho, vai ser igual a 1 sobre 4 πε0, Q1, Q2 vezes R. Então, vejo que está diretamente assim, conectado isso aí, né? Diretamente conectado. Essas duas grandezas, né? Trabalho e potencial elétrico. É importante vocês entenderem isso, né? Porque entendendo isso, vocês vão entender por que eu tenho movimentação de cargas. Por que eu tenho corrente elétrica quando eu tenho uma diferença de potencial. Tá? A tensão 220 com neutro gera uma diferença de potencial. Por isso que eu tenho trabalho, né, por isso que eu tenho locomoção de cargas dentro de um chuveiro, né, dentro de qualquer dispositivo que esteja conectado na rede. Seja um chuveiro, seja um aquecedor, seja uma geladeira. Eu vou ter locomoção de cargas, ou seja, vou ter corrente elétrica originária, né, dessa diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, que me gerou um trabalho, né? Um trabalho nos portadores de carga que estão nos condutores, né? Que estão na resistência do chuveiro, que estão nos enrolamentos do motor da geladeira, que estão na resistência do aquecedor, né? Ou secador. Enfim, né? Eu vou ter portadores de carga, ou seja, cargas elétricas livres em todos os dispositivos que se conectam na tomada, né? Que se conectam aí na minha luz. E esse movimento, essa corrente elétrica, é proveniente dessa diferença de potencial, tá? Primeiro vocês entendem o que é potencial elétrico, né? Potencial elétrico. E depois, o que é a diferença de potencial, né? Que é essa diferença de potencial que vai me gerar o trabalho. Essa diferença de potencial que vai fazer com que as cargas se locomovam no ponto A até um ponto B. Certo? Então, qual é a minha relação entre o meu campo elétrico e o meu potencial, a minha diferença de potencial? Então, descrevendo por integral de linha, eu tenho que o meu EDL igual a VAB mais VBA. Certo? E aqui também nós comprova, né, que eu realizar essa integral de linha aqui, eu vou ter, né, exatamente zero. Né? O potencial elétrico entre A até B mais o potencial elétrico entre B e A vai ser zero. Para mim poder calcular o meu VAB ou o meu BA, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular o meu trabalho, né? Então eu tenho que ir para a fórmula do trabalho,
para mim descobrir qual que é a minha diferença de potencial. Se eu tiver algum trabalho, eu vou ter diferença de potencial. Se eu não tenho trabalho, eu não vou ter diferença de potencial. E se eu somar, né, essa diferença de potencial entre o ponto A até o ponto B com a diferença de potencial entre o ponto B até o ponto A, eu tenho zero. Por quê? Porque o meu trabalho, né, o meu trabalho vai ser zero. De eu ir até o ponto A, né, fazer essa integral aqui, né, do ponto A até o ponto B, e depois retornar para o ponto B. Eu vou ter um cancelamento aí, né, das contribuições de cada elemento ds dessa integração, ocasionando aí um trabalho igual a zero. E aqui eu tenho, né, onde que se aplica, né, que eu estava comentando há pouco, onde que se aplica aí essa diferença de potencial, né, em circuitos elétricos, né, qualquer circuito elétrico eu vou ter uma bateria nada mais é que uma forma de eu gerar essa diferença de potencial entre dois pontos. Quando eu tenho essa diferença de potencial, né, eu conecto dois condutores ali, né, eu conecto um circuito fechado, eu faço com que todos os elétrons que estão dentro desse fio aqui enxerguem essa diferença de potencial. E esse campo elétrico aqui vai percorrer o interior de todo esse fio, né, e vai exercer um trabalho em cima de cada portador de carga, né, fazendo com que esses portadores de carga saiam do ponto de maior potencial e vão para o ponto de menor potencial. Que é o que vai acontecer aqui. Eles vão sair desse ponto aqui mais próximo do negativo e vão ir para o ponto mais próximo do positivo, né? Vai ter uma locomoção dessas cargas, né? Buscando o quê? Buscando um equilíbrio de cargas, né? Buscando que cada ponto, né, dessa bateria tenha a mesma quantidade de cargas elétricas, né? Buscando uma estabilidade. Um ponto neutro. Então, quando eu tenho uma diferença de potencial, eu vou ter trabalho, esse trabalho que faz essas cargas se locomoverem, né? E essas cargas se locomovem porque tem esse trabalho e buscando, né? Elas buscam esse equilíbrio, né? O trabalho, ele se origina em virtude desse equilíbrio, né? As cargas vão sair de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial por causa que elas vão buscar um equilíbrio, é uma consequência dessa busca da estabilidade. Por isso que eu vou ter essa movimentação de cargas. Vamos fazer um exemplo aqui de como é que a gente pode estar calculando, relacionando energia com tudo isso que a gente falou, tá? As cargas mostradas na figura abaixo aí, né, são fixadas no espaço. Encontre o valor da distância x de tal forma que a energia potencial elétrica do sistema seja nula. Então ele quer saber aonde que eu vou fixar essa carga. A qual valor tem que estar essa carga negativa aqui para que a minha energia potencial do sistema seja nula. Então, para a minha energia potencial do sistema ser nula, eu tenho que ter que a energia potencial de 2, que é igual à energia potencial de 3, que é igual à energia potencial 3, tem que ser igual a zero. A energia, né, de atração entre essas duas cargas, né, ou a energia necessária para mim pegar e mover essa carga até aqui, mais a energia necessária para me mover essa carga aqui até aqui, mais a energia necessária para me mover essa carga em relação a essa, tem que ser zero. Tá? Todas essas energias de atração ou repulsão somadas tem que ser igual a zero. Aí para mim ter uma energia potencial do meu sistema sendo igual a zero. Então como é que eu posso calcular isso? O meu U vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q1 vezes Q2 sobre R, né? Essa aqui é a fórmula que estava lá, né, nos slides.
Então eu vou calcular qual que é a minha energia 2, que é igual a 8,99 vezes 10 na 9 newtons metro ao quadrado por centímetro por coulomb ao quadrado, tá? Esse 8,99 vezes 10 na 9 é esse cara aqui. Tá? Vocês têm aí quanto equivale a ε0, né, das aulas passadas aí, que é 8,85 vezes 10 na acho que menos 19, né? Alguma coisa nesse sentido. O meu Q1 é 25,5 nano, ou seja, vezes 10 na menos 9 coulomb. E o meu Q2 é 17,2 vezes 10 na menos 9 coulomb. Dividido por 0,146 metros. Então eu tenho que a minha energia potencial, né? Calculem isso, fazem isso na calculadora. Vou fazer aqui, ó. E é bom vocês terem uma Cássio ou uma HP, tá? Vou ter que fazer esses cálculos aí. Não, vocês vão apanhar. Já é uma calculadora muito simples, aí vocês vão apanhar um pouco, né? Pra colocar, elevar aí na potência e coisa, né? Então a minha bateria tá fraca aqui já. 8,99 na 9. Vezes 25,5 e na menos 9. Vezes 17,2 e na menos 9. Dividido por 0,146. 146 por quê? É a distância, né? Em metros. Aqui tá 14,6, né? Passei para metros. Eu vou achar 2,7 ou 2,70. E 2,70, tá? 2,70 vezes 10 a menos 5 joules, tá? Agora a gente vai ter que encontrar uma relação aí, né? Pra a gente calcular o resto. Porque a energia potencial do 1 com 3 e a energia potencial da segunda carga com a terceira, eu vou ter ali uma variável que eu não conheço, né? Então eu vou ter que achar uma maneira de isolar aquela variável, né? Para mim poder calcular qual que é a distância. Então eu vou ter 2,70 vezes 10 na menos 5 joules, mais 8,99 vezes 10 na 9, né? Aqui é o meu... Vamos separar um pouquinho isso aqui, para vocês enxergarem melhor, tá? Então eu tenho aqui a primeira carga, né? 2,70 vezes 10 na menos 5, mais o 1,3, mais o 2,3 igual a 0, né? Então essa primeira parcela aqui eu só estou pegando aqui, né? Vou somar tudo agora. O meu 1,3 é a carga 1 com a carga 3, qualquer carga 1 é 25,5 vezes 10 a menos 9 coulombs, né? Então eu tenho 25,5 vezes 10 na menos 9 coulombs, vezes o meu 3, qual que é a minha carga 3? Menos 19,2, né? Menos 19,2 vezes 10 na menos 9. Isso aqui tudo dividido por 0,146 mais x, certo?
Por Q mais X, que é a distância 1, 3, né? Minha distância 1, 3. A minha distância 1, 3 é do 1 até o 3, que é essa distância aqui, né? Essa distância aqui em centímetros, em metros, mais X, né? Então eu tenho que saber qual que é a distância total. Então eu vou colocar dessa maneira aqui. E vou ter que somar com mais uma parcela aqui, né? Mais 8,99 vezes 10 na 9. Meu 2, qual que é o meu 2? Quem que é o meu 2? É 17,2, né? Minha carga. 17,2 vezes 10 na menos 9. Vezes o meu 3. O que é meu 3? Menos 19,2, né? Menos 19,2 vezes 10 a menos 9. Isso aqui tudo dividido por... qual é que é a distância aqui? Da 2 com 3? É só x, né? Então aqui eu vou só dividir por x. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso juntar algumas coisas aqui, né? Tá, isso aqui tudo é igual a zero, tá? Isso aqui tudo é igual a zero. E tudo é igual a zero. Né? Para minha energia ser zero, eu tenho que ter esse sistema aí. Então, esses dois termos aqui do meio, né? Eu posso estar achando o mínimo múltiplo aqui. Posso estar isolando aqui. Esse termo aqui eu tenho aqui também, né? Que mais? O menos 19,2 eu também tenho aqui. Né? São tudo valores comuns, né? Então eu fico como? Eu fico, né, se eu fosse isolar, né, esses dois termos aí, eu ficaria com 25,5 vezes 10 na menos 9 coulombs, dividido por 0,146 mais x, mais 17,2 vezes 10 na menos 9, dividido por x, é igual a isso aqui eu passo para o outro lado, tá? Esse cara aqui eu passo para o outro lado. É igual a menos 2,70 vezes 10 na menos 5, dividido por esses termos em comum aqui. É 8,99 vezes 10 na 9 e o menos 19,2. Então aqui eu vou botar 8,99 vezes 10 na 9 vezes o menos 19,2 vezes 10 na 9. Né? Isso aí. Então isso aqui eu vou repetir. Lado esquerdo eu vou repetir aqui embaixo, né? Repito. Vou repetir isso aqui. 25,5 dividir por 0,146 mais x mais 17,2 vezes 10 na menos 9 dividido por x é igual a isso aqui, né? A gente vai, essa parte esquerda que a gente vai fazer, né? 2,70 e na menos 5, negativo, dividido por
8,99 e na 9 vezes 19,2 negativo. Não, peraí. 8,99 na 9 vezes 19,2 negativo e na menos 9. Vai dar 1,56 vezes 10 na menos 7. Né? Isso aqui, 1,56 vezes 10 na menos 7. Então eu tenho que, né, eu quero encontrar esse x aqui, né? Esse x eu quero encontrar, né? Então eu vou multiplicar, né, os dois lados da equação por o mínimo múltiplo que eu tenho ali, né? Que é x vezes 0,146 mais x. Tá? Se eu multiplicar os dois lados da equação, eu vou ter esse primeiro termo aqui, eu vou ter multiplicado por x, né? Que é vírgula, tá? Aqui. Eu vou ter 25,5 vezes 10 na menos 9 coulomb x mais 17,2 vezes 10 na menos 9 vezes 0,146 mais x é igual a 1,56 vezes 10 na menos 7 x vezes, eu tenho mais aquela segunda parcela, né? 0,146 mais x. Então, se eu somar aqui tudo, tá? Agora eu tenho vários termos com x aqui, né? Vou ter termos sem x. Se eu somar tudo, eu vou ficar com... Somar e juntar todos os termos. Eu vou ter menos 1,56 vezes 10 na menos 7 x ao quadrado mais 19,9 vezes 10 na menos 9 x mais 2,51, que é 2,51 vezes 10 na menos 9 é igual a 0. Tá? Aqui que eu só fiz? Eu peguei esse 17,2, multipliquei por esse cara aqui. Multipliquei 17,2 por esse cara aqui, pelo x, né? Multipliquei o 1,56 vezes 10 na menos 7 por x. Desculpa, primeiro eu fiz essas multiplicações aqui. Né, do x com 0,146 e o x com o x ali. Depois multipliquei por 1,56 vezes 10 na menos 7. Tá? Aí deu vários termos ali. Em x ao quadrado, x e sem x. Eu uni todos esses termos, tá? Se vocês fizerem aí a Bhaskara, isso aqui agora, vocês vão encontrar então um x1 igual a 0,206 e um x2 igual a menos 0,0782 metros, tá? Então tem um termo aqui, eu tenho um termo aqui positivo e negativo, né? Se fosse negativo, quer dizer que esse x aqui, né, que essa partícula aqui tem que estar pro lado esquerdo, né? Tem que estar entre essas duas cargas aqui, né? O que não faz muito sentido, uma vez que a ideia
é fazer com que a energia potencial seja zero. Então, eu tenho que ter a energia de atração aqui, entre essas duas cargas, sendo anulada pela energia... não, desculpa. A energia de atração... A energia de... aqui são duas cargas positivas, né? Elas vão se repelir. E aqui são duas cargas... uma carga positiva e uma carga negativa. Elas vão se repelir também. Então eu tenho que ter que tudo isso seja igual a zero, né? Então para que eu tenha esse equilíbrio, essa carga aqui tem que estar para o lado direito, né? Essa carga aqui tem que estar para o lado direito. Para que eu tenha esse equilíbrio, tá? Por isso que eu vou estar escolhendo esse valor aqui. Que eu encontrei, né? Essa distância aqui vai me fazer o quê? Vai me fazer com que o meu sistema seja igual a zero. Você pode até fazer uma prova real depois, né? Calcular o I12 tem que ser igual a I13, né? Tá? Até dá pra fazer isso aí, né? Vamos fazer aquele ligeirinho aqui. Vou fazer ligeirinho aí. Pra conferir isso aí, né? Pra ver qual dos dois nos serve. Ó, 8,99 e na 9 vezes 25. Eu vou verificar, tá? O resultado que a gente achou nessa equação aqui. Tá? Que é a equação do U13, né? Então, 8,99 e na 9 vezes 25,5 e na menos 9 vezes menos 19,2 e na menos 9. Isso aqui dividido por 0,146 mais 0,206. Isso não esqueci de nada. 8,99 e na 9. 25,5 vezes 10 na menos 9. 25,5 vezes 10 na menos 9. E 19,2 e na menos 9. Eu encontrei menos 1,25 e na menos 5. Então aqui eu encontrei menos 1,25 vezes 10 na menos 5, tá? Agora vamos colocar o 1,3, o 2,3. Tá, fiz certo isso aqui, né? 8,99 vezes 10 na 9, 25,5 e na menos 9 vezes 19,2 e na menos 9, tá? Agora, entre o 2 e o 3. O 2 e o 3 é 17,2 aqui, né? 17,2 e na menos 9. Aí a distância aqui fica só o 206. Menos 1,44 e na menos 5. Esse cara aqui. Menos 1,44 vezes 10 na menos 5. Então, menos 1,44 vezes 10 na menos 5 mais menos 1,25 e na menos 5 mais 2,70 e na menos 5 dá praticamente zero, tá? Na verdade aqui não é igual, tá? Isso aqui não é igual. Eu tava achando estranho isso aqui, ó. É mais aqui, ó. U e 1,2 mais isso é igual a zero. Tanto que é o que a gente faz aqui, né? A gente soma tudo e tem que ser igual a zero. Então
Com o valor de esse cara aqui, ó, vocês encontram aí o zero, né? Você somar aí 2,7, que é o aqui, 2,7 vezes 10 dá menos 5, menos 1,25 vezes 10 dá menos 5, menos 1,44 vezes 10 dá menos 5, vai ser igual a zero. Então a gente encontrou aí os valores, né? E fez a prova real que, de fato, o valor que eu vou considerar aqui, que eu achei, vai ser o x1, tá? Meu x1 aqui. Beleza? Vamos seguir. Mais um exemplo aqui. Aqui mais um exemplo. Aqui é o meu exemplo 2. Uma carga pontual tem Q igual a mais 1,16 microcoulombs. Considere um ponto A que está a 2,06 metros de distância e o ponto B que está a 1,17 metros de distância no sentido diametralmente oposto, como mostrado na figura 28.32. Encontre a diferença de potencial VA menos VB. Tá? Então eu tenho duas cargas. Eu tenho uma carga Q aqui, ó. Ele quer saber qual que é a diferença de potencial do VA menos VB, tá? É isso que ele está me perguntando aqui. E ele está me dando as distâncias aqui, né? Do ponto A e do ponto B em relação à carga aqui, tá? Então, o que vai ser meu EA? Tá, lembrando, né, pessoal, que aqui eu vou ter, né, linhas equipotenciais nessa ideia aqui, né? Eu vou ter linhas assim, né? Circulares, né? Como eu tenho uma carga Q0, então eu tenho uma linha equipotencial aqui passando aqui, né? Em cima do ponto B aqui, né? Mais ou menos assim, né? E no ponto A aqui, né? Eu tenho uma linha equipotencial mais ou menos aqui, né? Mais ou menos assim, né? O que eu quero dizer? Existe um ponto do lado direito e do lado esquerdo da carga que a diferença de potencial é a mesma, correto? Desculpa, que o meu potencial elétrico é o mesmo. Ou seja, se eu fizer VA menos VB, vai ser igual a zero. Porque nesses dois pontos eu tenho o mesmo potencial elétrico. Beleza? Então vamos calcular como é que a gente calcula o nosso EA aqui. Então o meu campo elétrico que o meu EA vai sentir, né, que eu vou sentir no ponto A, primeiramente, é 1 sobre 4 π ε0 vezes Q sobre R ao quadrado, que é igual a 8,99 vezes 10 na 9 newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, vezes a minha carga. Qual é o valor da minha carga? 1,16 vezes 10 na menos 6. Coulomb dividido por a distância ao quadrado. A distância é 2,06, né? Até o ponto A, né? Ponto A, 2,06. 2,06 metros ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar que meu EA é igual a 2,46 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. 2,46 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. E o meu EB, né, o meu EB aqui, vai ser igual a 8,99 vezes 10 na 9 newton metro coulomb ao quadrado. Que mais? Vezes a mesma... Você vai mudar a distância, né? Então eu tenho aqui 1,16 vezes 10 na menos 6 coulomb dividido por 1,17 metros ao quadrado.
Então, o meu EB vai ser igual a 7,62 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Então, percebam que nesses dois pontos eu tenho campos elétricos diferentes, né? Ou seja, o meu campo elétrico naqueles pontos tem uma intensidade diferente, né? E para mim calcular meu potencial, eu tenho que ainda calcular meu trabalho aqui, né? Meu trabalho A e meu trabalho B, né? Meu trabalho A vai ser qual que é a força que eu preciso, né, realizar para movimentar uma partícula do ponto A até a carga. Então, eu tenho que VA igual a FD que é igual a C vezes E, que é Coulomb, né? Coulombs, a minha força é igual a Coulomb vezes o meu campo elétrico, eu acabei de calcular o meu campo elétrico, vezes o meu D. Então eu consigo calcular aqui o meu trabalho, né? Vai ser então 1,16 vezes 10 na menos 6 coulombs, né? Multiplicado pelo meu campo, que eu calculei lá, 2,46 vezes 10 na 3 vezes, aqui é 2,46 newtons por coulomb, né? Newtons por coulomb. Multiplicado por 2,06 metros. Tá? Então eu conto meu VA aqui igual a 5,88 vezes 10 na menos 3 joules. E o meu VB, fazendo a mesma coisa, só considerando, né, o meu VB vai ser igual a aqui é CEA, né? CEA e DA. O meu VB vai ser igual a C EB vezes DB. O DA é a distância, né, da partícula até o ponto A. Né, da partícula Q0 até o ponto A. E o meu DB é a distância da partícula até o ponto B. Então, se vocês fizerem aqui, vocês vão encontrar para VB, né, o meu trabalho, vai ser igual a 10,3 vezes 10 na menos 3 aqui. Joules. Então agora eu tenho, né, meu VA e meu VB, eu posso calcular o meu VA e o VB. Certo? Então eu vou calcular meu VA aqui. Meu VA vai ser igual a menos W sobre Q, que é igual a 5,88 vezes 10 na menos 3, dividido por 1,16 vezes 10 na menos 6, dividido por 1,16 vezes 10 na menos 6. Que é igual aqui, você vai encontrar menos 5,07 vezes 10 na 3 volts. E o VB, né, fazendo a mesma coisa. Aqui o meu VA, né? Meu VB vai ser igual a menos trabalho B dividido por Q,
vocês vão encontrar menos 8,88 vezes 10 na 3 volts. Tá? E a minha diferença de potencial, né, que é o que eu quero saber, vai ser VA menos VB. Que é igual, né, se você fizer aí, 3,81 vezes 10 na 3 volts. Então aqui eu encontrei a diferença de potencial entre um ponto e outro. Vejam que eu tive que descobrir qual que é o campo elétrico para depois descobrir qual que é o trabalho, né? Para depois calcular aí o meu V, né? Eu podia também ter calculado direto aqui, né? Meu VA e VB como sendo EDS, né? Poderia ter feito isso também. Não tem problema. Só que eu queria mostrar que existe um trabalho diferente, né? Um trabalho relacionado a cada ponto. Né? Para mim movimentar essa partícula, né? Uma partícula de igual valor da carga, né? Desse ponto B até a partícula. Até a carga. Então aqui, o trabalho, vejam que o trabalho eu estou relacionando qual que é a força necessária para mim mover uma partícula, né, do ponto A, da distância A até a carga, né? Qual que é o trabalho realizado para fazer essa locomoção, né? Considerando uma força relacionada a uma partícula que tem o mesmo valor que a partícula Q aqui, né? Q, né? Certo? Eu calculo o trabalho usando o mesmo valor da carga. Qual que é o trabalho necessário para movimentar uma carga do ponto A até a carga? Beleza? Então assim eu consigo, né, calcular os dois trabalhos e calcular o meu VA e meu VB. Que é o meu potencial elétrico, né? Que é esse trabalho dividido por unidade de carga. E por fim, eu acho qual que é a minha diferença de potencial. Então aqui eu respondo a A, né? Isso aqui tudo é A. Certo? Tudo é a A. É a letra A. Letra B. Repita o cálculo para o caso em que os pontos A e B estiverem posicionados como mostrado na figura B. Nesse caso aqui, ó. Vejam que a distância é a mesma, tá? Aqui a distância é a mesma, então não vai mudar a minha diferença de potencial. Porque o meu B, ele só se deslocou, mas dentro de uma mesma superfície equipotencial. Meu ponto B tá na mesma distância em relação à minha carga. Então vejam que eu não vou ter uma diferença de potencial elétrico se eu fizer agora essa medição. Se eu medir o ponto A e o ponto B, né? Se eu calcular o campo, o meu campo vai ser igual. Né? O meu EB vai ser igual aqui, porque a minha distância não mudou, né? O meu EB, podem ver que a única coisa que vai mudar vai ser nada, né? Ele depende da carga, depende da distância. A distância é a mesma. Então não mudou nada, o meu EB vai continuar o mesmo. Se o meu EB não mudou, meu trabalho WB também não vai mudar, porque o meu trabalho WB depende da carga, que continuou constante a carga, e o meu campo, que também continuou constante. E se meu WB não muda, então nada mudou. Certo? Então a minha diferença de potencial elétrico aqui na B vai ser exatamente igual à minha A. Então é interessante, né, fixar essa ideia. Eu posso ter diferentes, né, pontos no espaço com o mesmo potencial elétrico. Tá? Não quer dizer que mudando a posição eu vou ter potenciais diferentes. Não. Né? O potencial elétrico está infimamente conectado com a intensidade de campo. Se em diferentes regiões onde possui um campo elétrico eu tenho a mesma intensidade de campo, o meu trabalho vai ser o mesmo e o meu campo vai ser o mesmo.
tá? Considerando, no caso, aí um campo elétrico uniforme, né? Sabe deixar bem claro isso. Se eu não tiver um campo elétrico uniforme, né? Aí, com certeza, eu vou ter que, né, recalcular isso aí. Ou seja, um campo onde eu tenho várias partículas, né? Uma região onde eu tenho várias cargas não concentradas num único ponto, né? Eu vou ter, sim, aí um campo, né, não uniforme. Essa não uniformidade vai gerar aí, com certeza, um trabalho diferente de acordo com a região do espaço onde eu quero medir o potencial elétrico, tá? Isso é uma questão que tem que cuidar. Mas se eu tenho aí um campo uniforme, com certeza vai existir essas superfícies equipotenciais, né? E o meu potencial elétrico dentro dessas superfícies equipotenciais sempre será o mesmo. Alguma dúvida aí, pessoal? Deu para entender aí a aula de hoje? Essa aula aqui é importante, né? Que ela traz aí o conceito de tensão, tá? Que é uma das grandezas mais importantes aí que a gente tem da parte da eletricidade. Para vocês entenderem eletricidade, vocês precisam ter esse conhecimento, né? Ter essa clareza aí do que é potencial, o que é diferença de potencial elétrico. Vejam que eu só ter um potencial elétrico não me garante trabalho, né? Eu preciso ter uma diferença de potencial. Então, se eu colocar minha mão no 220, na fase da minha rede, da minha tomada em casa, não quer dizer, isso não garante que eu vou tomar um choque, né? O que garante que eu vou tomar um choque é se eu tiver uma diferença de potencial, se o meu corpo, né, estiver submetido a uma diferença de potencial. Aí sim, né? Se eu coloco o meu dedo na tomada e eu tô de pé descalço, eu tenho uma diferença de potencial. Por quê? Porque meu pé, né, vai estar em contato com a terra, né? A terra, o chão, ele é neutro, né? Então eu tenho um potencial neutro e eu tenho um potencial 220, então eu vou tomar um choque. Mas se eu tiver com uma isolação adequada, eu posso colocar minha mão, claro que eu não estou recomendando que vocês façam esses testes, tá? Mas entendam isso, né? Entende que para te tomar um choque, né? O choque que é o choque, é a corrente elétrica passando pelo corpo de vocês. Essas cargas aí passando no interior do corpo de vocês. Se vocês não têm uma diferença de potencial elétrico, se vocês não se colocam, né, em uma situação onde há uma diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro do corpo de vocês, não haverá choque, não haverá corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode ser essa diferença de potencial pode ser de vários pontos, né? Pode ser, por exemplo, de uma mão para outra. Vocês estão conectando uma mão na parede e colocam a mão 220. Então vai ter uma diferença de potencial, né? Uma corrente elétrica que vai circular dessa mão que vocês estão colocando 220 para outra mão, certo? Só que claro que isso depende da resistência, né? Vocês têm uma resistência interna, né? E essa resistência interna vai dizer, né, vai determinar se o corpo de vocês consegue enxergar, né, se vocês estão se submetendo de fato a essa diferença de potencial. Quanto maior for a resistência de vocês, menor será essa exposição a essa diferença de potencial. Tá? Uma vez que vocês vão estar reduzindo a corrente que vai circular no corpo de vocês. Vocês ainda assim estão, né, submetidos a essa diferença de potencial, mas só se submeter à diferença de potencial, que é o que a gente vai ver nas aulas seguintes, não garante corrente elétrica, tá? Vocês, além disso, têm que ter, possibilitar aí, vocês têm que ter existe uma resistência que também vai fazer, como é que eu vou dizer, quando eu tenho uma resistência, querendo ou não, eu corto essa diferença de potencial, né? Eu não consigo fazer com que as cargas percebam que existe um outro ponto, né, com um potencial menor. Então, quando eu tenho uma resistência, né, quando eu estou isolado,
acontece isso. Eu bloqueio, né? As cargas que estão no potencial maior não enxergam esse potencial menor, uma vez que eu tenho uma resistência, tá? No momento que essa resistência vai reduzindo, que é a resistência do nosso corpo, eu vou reduzindo essa resistência, a passagem decorrente, fazendo o quê? Ficando de pé descalço, por exemplo, ou estando numa superfície molhada, né? Eu vou estar reduzindo essa minha resistência. Uma vez que eu estou reduzindo essa resistência, essas cargas, né, vão enxergar o potencial menor. Certo? Eu vou estar permitindo que essas cargas, né, que estão nesse potencial maior, que é o 220, enxerguem agora, com essa minha resistência menor, esse potencial menor. Deu para entender, pessoal, aí a proposta da aula, conseguindo linkar um pouco aí com o que vocês tinham de ideia, o que vocês entendiam de tensão alternada, 220 volts, deu para compreender isso aí? Acho que deu sim, professor, tranquilo. Então a gente fica por aqui, tá? Dei uma revisada nessa aula, é importante esse conteúdo aí. E final de semana eu vou deixar um trabalho, tá? Que vai relacionar os primeiros temas aí, acho que não vai chegar a potencial, tá? Esse primeiro trabalho. É bastante coisa aí que tem essa parte de carga elétrica, forças, lei de Gauss, tá? Possivelmente eu não vou estar inserindo mais esse conteúdo aqui da aula de hoje, tá? Então possivelmente eu vou deixar amanhã o trabalho. Vou dar um prazo bem razoável aí para você estar terminando esse trabalho, tá? Não é nada demais, tá, pessoal? Mas eu sempre dou um prazo legal aí para não ter problema de vocês não conseguirem achar tempo, tá? Ficamos por aqui, então. Bom final de semana para todos. Quem tiver dúvida, me perguntem aí, né? Entrem em contato comigo. E nos encontramos aí na terça que vem. Certo, pessoal? Certo, professor. Boa noite e bom final de semana também. Boa noite, bom final de semana.